Meu nome é Abdurrahman e essa aqui é minha história. Oi, mãe. Você não vai adivinhar. Agora eu sou muçulmano. Ô filho, e aí? Fiquei sabendo que você virou muçulmano. Que legal, e aí, como é? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, pessoal. Tudo bem? Essa aqui é a minha história no Rio do Islã. Eu conheci o Islã já tem cerca de quase 3 anos. Mas a história para eu chegar lá foi muito longo e demorado. Mas Deus tem planos dele melhor, no tempo dele. Eu fui criado cristão, com uma família religiosa, indo para a igreja quase toda semana, quase todo dia na real. Mas eu sempre tinha perguntas e dúvidas, desde criança. Eu iria para o pastor, perguntava as perguntas para eles, e o pastor sempre tinha quase a mesma resposta: só ter fé, ou seu fé tá fraco, essas coisas assim, né? Mas eu nunca entendi, nunca fez tanto sentido o que está escrito na Bíblia, como os cristãos pregam a palavra. Mas quando eu tinha cerca de 10 ou 11 anos de idade, minha família saiu da igreja. A resposta deles foi porque eles viram que a igreja era uma empresa. Não era muito mais sobre Deus, né, sobre Jesus, era mais sobre dinheiro. Então eles saíram da igreja e eu, o filho deles, eu também saí. Mas aí eu vivi uma vida muito longe de Deus. Uma vida longe das leis de Deus, sem querer saber de nada. Foi uns 10 a 12 anos de tristeza, de depressão, de pecado. E quando virei uns 22 anos de idade, eu tinha muita vontade de voltar para Deus. Mas ainda demorou uns 3 anos para eu chegar até lá. Durante esses 3 anos, eu estava muito confuso de que eu vou fazer, como que eu vou voltar para Deus. Mas eu tinha 25 anos de idade e eu estava assistindo uma série chamada Homeland. É uma série sobre um cara do exército nos Estados Unidos. E lá no Afeganistão, eles pegaram ele como um prisioneiro. Ele ficou na prisão do Afeganistão 7 anos. Aí ele voltou para os Estados Unidos, né? Isso aqui é tudo parte da série que eu estava assistindo. E quando ele chegou para os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos não confiava nele. Achava que ele estava espiando para o Talibã, né? E aí tinha uma cena, quando todo mundo estava dormindo na casa dele. Ele estava saindo do quarto dele, tudo escuro, né? Todo mundo dormindo. Ele foi para a garagem, encheu um balde de água e começou a limpar as mãos, depois os braços, o rosto. E eu lá, o que que ele está fazendo, né? Naquela dúvida. Mas do nada ele foi e falou Allah Akbar. Quando ele falou isso, tinha um sentimento muito profundo em mim. Eu fiquei, que é isso, né? Aí quando eu comecei a pesquisar sobre o Islã e sobre o que é o Islã. Eu amo esse lugar porque esse lugar aqui é maravilhoso. Além de ter uma cultura árabe com muitos muçulmanos, a mesquita logo do lado, aqui também tem, sabe o quê? Comida gostoso e comida halal. Aí eu pensei, tá, eu quero voltar para Deus, mas como? Aí eu pensei muito no lado lógico. Eu falei, tá bom, eu acredito nos profetas, né? Jesus, Abraão, Moisés, e aí vai. Que paz esteja com todos eles. Eu tava, tá bom. Então não posso ser uma outra religião, né? Do Buda ou um budista, nada disso. Eu tenho que entrar na religião do Abraão, que são 3. Então aí eu pensei, tá bom, eu não posso ser judeu, porque judeu não é uma religião, é uma raça através de Isaac e Jacó, né? E o cristianismo, eu já sabia que a Bíblia não é um livro confiável, não é um livro fiel aos profetas. Então aí a única religião que sobrava era o qual? Era o Islã, né? Mas só com isso eu não virei muçulmano. Eu comecei a pesquisar mais sobre o Islã. Aí que eu vi que o Islã é verdade, foi ali que eu fui, falei com meus amigos que eram muçulmanos, eu falei, eu quero ir para a mesquita, eu quero me reverter. E eu fui e eu reverti. Depois que eu reverti foi quando eu comecei a ler o Alcorão. Eu não li nenhuma página do Alcorão antes que ser muçulmano. Depois que eu comecei a ler o Alcorão, tudo ficou mais clarificado para mim. Eu entendi mais sobre de tudo, toda resposta, ou toda pergunta, perdão, toda pergunta que eu teve sobre Deus, sobre criação, sobre qualquer coisa, tinha resposta dentro do Islã. Aí eu comecei a me aprofundar mais, e mais, e mais, né? Então a minha história não é aquela história que demorou muito tempo para virar muçulmano. Eu
já acreditei muito, né, nos profetas, já tinha esse fé em tudo que eu fui criado. A única fé que eu nunca acreditei foi que Jesus é filho de Deus, ou que ele morreu na cruz para nosso pecado, ou que ele é Deus. Nada disso fez sentido para mim. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre o Islã, eu vi que no Islã nós acreditamos que Jesus, que Pai seja com ele, é um grande profeta e mensageiro de Deus, mas não o Filho, não Deus em si. Já deu lá para mim, já deu muito clareza, né? E depois disso, eu já sabia. Islã é verdade, então vou virar muçulmano. Aí eu fui falar com minha mãe, falei: "Mãe, eu acho que eu tô querendo ser muçulmana". Minha mãe falou: "Ah, legal". Só isso, né, ela tava de boa. Aí no próximo dia eu fui, virei muçulmano, acabou. Agora eu tô 2 anos e meio no Islã, crescendo cada dia mais. Uma coisa para os novos muçulmanos e também para os muçulmanos que já têm muçulmano há muito tempo, né, você tem que ter paciência com os novos muçulmanos, porque o Alcorão foi revelado durante 23 anos, não durante 2, 3 anos, né. Então cada dia nós estamos se melhorando, chegando mais próximo a Deus, para entender que na final da conta, né, esse mundo, a Dunya, é um teste para nós, para a Akhira, ou para Gehenna, né. E Inshallah, nós chega até Deus, até o céu, e no dia de julgamento, Inshallah, o nosso salat, nossas orações, vai ser um grande, que vai ser um grande peso, num jeito bom, um peso do bom bênçãos para nós, para chegar até o céu. Então, pessoal, para eu chegar até Islã, eu usei muito a minha cabeça, não tanto o meu coração. Eu pensei, se Deus é real, se Deus existe, Deus não é um Deus de confusão, mas um Deus de clareza. Então ele não vai dar a nós uma palavra que não faz tanto sentido, uma palavra que tem contradições, que tem fabricações, que tem alterações, ele não vai dar isso. Então aí eu pensei, novamente, se Deus é real, tem que ter uma palavra firme. O judaísmo, os judeus são descendentes de Jacó e Isaac. O cristianismo foi alterado com o rei Constantino do Império Romano. O último religião é o Islã. Então, eu peço a vocês, se você não é muçulmano, pesquisa historicamente sobre essas 3 religiões. E, inshallah, se Deus quiser, você acha a verdade.